Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vocês viram a situação do Ezequiel Sebadios, ponta do Boca Juniors, da equipe de base, 22 anos? Quero te atualizar sobre o Ezequiel e também sobre o Arboleda. Além de três, não uma, não duas, mas três saídas do São Paulo, tá? Falar sobre o volante Douglas também, que o São Paulo ontem foi matéria de discussão e quero te atualizar hoje de uma notícia quente que apareceu para mim aqui. Além dessas saídas, nós temos também alguns outros assuntos do São Paulo Futebol Clube que estão dando o que falar e eu quero compartilhar com vocês. É o nosso SPFC, hoje vai ser top, as últimas notícias do São Paulo. Vem comigo então, olha nos meus olhos. Deixa um likeinho, posso contar com esse likeinho aí? E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, e eu faço questão de ter você por aqui, tá bom? Quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de BR4Bet. BR4Bet, que é uma casa de bookmaker muito top, de confiança, que também está apta a atuar aqui no Brasil, então você pode confiar, está cadastrada. E olha só, na BR4Bet você tem odds muito boas que eu vou te apresentar aqui agora. Tem o seguinte, primeiro comentário fixado, você se cadastra pelo meu link lá, porque aí você vai bem. E para maior de 18, beleza? Para maior de 18 e é com uma grana de responsa, que está sobrando, que você vai se divertir ali, não vai jogar o dinheiro do feijão, pelo amor de Deus, né? Então vamos com responsa e é para se divertir, fechou? Mas é muito top, quem gosta, gosta, hein? E olha o que tem hoje para quem gosta. Paris Saint-Germain contra o Toulouse, lá pela Liga 1, que é a da França, o campeonato francês, essa Liga 1. Tem aqui hoje à noite o Fluminense contra o Fortaleza. E apesar de ser sexta-feira, é o Campeonato Brasileiro, tá? A vitória do Fluminense paga 2,10. O Fluminense briga pra não cair. A vitória do Fortaleza que briga o título paga 4. Mas eu acho que o Fortaleza ganha e paga 4, cara. Será que não? Tá no primeiro comentário fixado, fechou? Valeu, BR4Bet, tamo junto. Gente, deixa eu começar com vocês aqui falando sobre o Douglas Augusto, que é um... e eu vou falar do Casemiro também, tá? Não falei na introdução aqui, mas eu vou falar do Casemiro de volta para o seu ex-clube. Olha só, o Douglas Augusto é um volante que ontem ele foi matéria de discussão. O Thiago Fernandes, em parceria com a Raíssa... Simplício, é uma jornalista que trabalha com o Thiago Fernandes e ele colocou lá que o Douglas ele interessava para o São Paulo, que o São Paulo teria sondado. O outro jornalista, o André Hernandes, chegou e falou: não tem nada, não tem absolutamente nada com o Douglas Augusto. Ele foi jogador do Corinthians também, né? Revelado pelo Fluminense, jogador do Corinthians, ele falou: não tem nada. Então, assim, nós ficamos com umas informações de alguns jornalistas que conflitaram. O que eu interpretei e o que eu vi também é que o São Paulo, sim, fez uma sondagem. Mas quando o São Paulo viu os valores, o São Paulo prontamente já pulou fora e falou: não, aqui realmente não vai dar. Então, quando fala que não tem nada, é porque não tem nada a partir de agora. Mas eu não duvido da informação do Thiago Fernandes, não, beleza? Olha só, o Arboleda é um jogador que volta pro São Paulo. O Sabino, ele estava ganhando a posição do Arboleda, não no último jogo, no penúltimo jogo. No penúltimo jogo, o Sabino pegou a posição do Arboleda. O Arboleda não jogou 2 jogos seguidos pelo São Paulo, com aquela informação de que o Arboleda estaria machucado e tal. Mas no primeiro jogo ele ficou no banco de reservas. No último, que foi esse jogo agora contra o Red Bull, nem no banco o Arboleda ficou. Então ele estava em tese machucado. E agora ele já voltou. Então o Zubeldia deve sim ter colocado o Arboleda no banco de reservas. Ele ficou 2 jogos no banco e agora com o Sabino suspenso, porque tomou cartão amarelo contra o Red Bull jogando lateral, o Arboleda agora volta para a zaga junto com o Alan Franco e faz a dupla de zaga ali. O Alan Franco também não tomou cartão, né? A dupla de zaga importante é que o Arboleda volta. Pode jogar o Juan Tressoldi junto com o Arboleda? Até pode, mas o Arboleda voltando é a notícia, beleza? E o São Paulo vai encarar no sábado à noite o seu próximo jogo. Vai ser um jogo importante, onde o São Paulo ele precisa ganhar para tentar ficar nesse grupo de Libertadores. É com o Atlético Mineiro que o São Paulo joga, então o Atlético Mineiro briga para não cair. Por incrível que possa parecer, ele briga para não cair no Brasileiro. É difícil cair. E eles têm também uma final para jogar no outro sábado. Mas enquanto eles estão num sábado à noite, depois de uma semana, eles devem vir com o time completo. Dizem que pode poupar o Hulk? Até pode. Mas são poucos caras que serão poupados, pelo que eu me informei, tá? Olha só, a falta de espaço pro Rodriguinho
Então, deixa eu falar do Casemiro antes, que eu acho que é mais importante falar do Casemiro antes. Depois eu falo do Rodriguinho e do Galo, porque aí eu termino o vídeo depois falando sobre o ponto argentino, o Ezequiel Sebadios. O Casemiro, ele é um jogador que esteve naquela primeira prateleira do futebol e ele não tem a idade tão avançada para falar, esse tem que se aposentar. O Casemiro ainda tem mais uns 2 aninhos aí para jogar em alto nível. E ele é um jogador que o São Paulo sempre quis de volta. Ele sempre declarou torcida pro São Paulo, amor pro São Paulo. A história dele saindo do São Paulo, que parece com a do Casemiro, com a do Oscar, é um pouco menos drástica. Então, o Casemiro voltando para o São Paulo seria um sonho de consumo de muita gente. Hoje, nós temos 2 percalços no caminho. O primeiro deles é o salário que o Arboleda ganha. O segundo percalço aí é que o São Paulo tem volantes já. É claro, chegou o Casemiro, você vende o que você tem, e o Casemiro e mais um no banco, ali 2 no máximo. O Casemiro chegaria para jogar. O Casemiro agora, a notícia que tem é que ele não está adaptado no time que joga hoje e que ele deve voltar para o Real Madrid. O Real Madrid teria entrado na jogada agora para levar Casemiro para 2025. Então isso, o que pode acontecer? O São Paulo pode ganhar uma grana numa compra do Casemiro por ser time formador, o Real Madrid compraria, pagaria aquela grana boa, e outra coisa que impacta diretamente no São Paulo é que ele fechando com o Real Madrid agora, esqueçam Casemiro no São Paulo, não tem a menor possibilidade de rolar então, beleza? Então Casemiro se distanciou do time do São Paulo, é uma notícia que surge de última hora aí pra gente. Os meias, Galopo, Rodriguinho e também o Rodrigo Nestor, eles estão de saída do São Paulo. Nada fechado ainda, nada... bateu o martelo, o Nestor tá no Bahia. Bateu o martelo, o Galopo foi pro Boca Juniors. Nada de martelo batido ainda. Mas... segundo reuniões internas lá no São Paulo, o padrão tático do Luiz Ubeldia, ele inviabiliza que jogadores meias como Nestor, Galopo e Rodriguinho joguem no time do São Paulo. O que tem de diferente no São Paulo em relação a Rogério Ceni, em relação a Dorival, os técnicos anteriores, Crespo, onde meias até que podiam jogar. Com o Rogério menos, né? Jogava menos meia, era mais laterais a aposta do Rogério para a bola chegar no Caleri. Tanto que era comum ele trocar laterais durante o jogo, mas ele tinha meia. O Dorival e o Crespo, eles usavam meia. Usavam Benítez, o outro usava o Lucas Moura. Então, sempre usaram meias. No São Paulo atual, o Ferreirinha é colocado de ponta esquerda. Então, aquele que seria o Nestor, o Rodriguinho, o próprio Galopo jogando como meia por ali, o Zubeldia opta pelo 4-2-4, que são 4 caras dali de trás, laterais e zagueiros, 2 meio-campistas, que são aí Bobadilha e Luiz Gustavo, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, sempre tem 2. O Alisson voltando agora, ficam 2 meio-campistas. E o Luciano, que era um meia, um 8,5, como diria o Muricy, 8,5, porque ele é meio, mas quase um 9, sabe? Ele é quase um 9. Ele joga pelo meio, quase que um atacante pelo meio, ele é o que chega perto de ser um meia. Por quê? Porque o Zubeldia, ao invés dele deixar o Lucas mais solto, jogando no sistema de criação, abrindo, deixando o Igor Vinícius correndo no corredor, o Zubeldia não gosta que o lateral passe tanto. Então ele coloca o Lucas Moura encravado numa ponta, o Ferreirinha na outra, deixa o Luciano e o Caleri centralizado fazendo 4-2-4. Nesse time, não cabe mesmo você colocar um Nestor, um Rodriguinho, um Galopo. Poderia colocar no lugar do Luciano, mas aí o Zubeldia, que opta pelo 4-2-4, ele entende que o Luciano é também mais atacante e por ser mais atacante ele é melhor no ataque, fazendo gols, do que Galopo, Nestor e Rodriguinho. E nisso ele tem razão. O Luciano como atacante é mais atacante que Galopo, Rodriguinho e Nestor. Mas ele poderia colocar um meia e abrir mão desse 8,5 que é o Luciano, aquele atacante que joga centralizado atrás do Caleri, ele poderia, mas ele não abre, ele prefere inclusive abrir mão da qualidade técnica do Lucas e soltar o Lucas na ponta direita para jogar, para o Luciano continuar titular, então o espaço para Galopo, Nestor e Rodriguinho acabou. O Galopo, ele tá totalmente descontente, vira e mexe ele faz uma postagem nas suas redes sociais, descontente, desgostoso, pé da vida com o São Paulo, porque ele não tem espaço, e deu uma entrevista na ESPN recentemente, falando, eu pegaria a vaga, só precisa de um pouquinho de oportunidade. Mas não, o Zubeldia nem pensa. O Zubeldia deu uma indireta pro Galopo depois. Ele falou, tem jogador que pede a vaga aqui, mas no São Paulo é difícil, cara. Tem muito cara, tem que ser alto nível sempre. Então o Zubeldia manda um recado pro Galopo. Olha pra mim.
Nos meus olhos agora, o Zubeldia ele manda um claro recado pro Galopo, dizendo aqui tem que jogar mais. Só que o Luciano, por exemplo, o Zubeldia não fala a mesma coisa pro Luciano. O Luciano, que muitas vezes não joga nada, esse não precisa jogar mais. Esse tem sua vaguinha garantida. Agora o resto, alguns outros jogadores, principalmente os da reserva, esses vão penar com o Zubeldia. O William Gomes é um caso claro de quanto vai penar. O Eric é outro, não vai ter jeito. Agora o Arboleda deve começar a pagar esse pato. Será que não? Santiago Longo dá até dó do que acontece com o cara. É impressionante. Mas enfim, 3 devem ir embora. O Nestor para o Bahia, onde o Rogério Ceni estaria articulando a ida do Nestor para o Bahia. E tem também outros 2, que são o Rodriguinho, que vai ser emprestado, não tem mercado para ele, e nem tampouco para o Galopo. O Galopo tem mercado. Tem gente que ainda lembra do Galopo, aquela saudade do que ele foi no Paulista, do que ele era no Banfield. E aí o Galopo ele pode ser vendido. Claro que não pelo valor que o São Paulo pagou, mas ele pode ainda ser vendido e acabar sendo uma boa notícia para o time do São Paulo, né? Olha só. O Ezequiel Sebadios, 22 anos, Boca Juniors, ele tem jogado de titular no time lá do Boca Juniors, tá? Surgiu uma matéria do jornalista Jorge Nicola, que ele fez a cobertura, porque essa matéria veio do El Craque Deportivo. Jornal, vamos entender então, jornal El Craque Deportivo, disse assim, ó, o São Paulo está interessado no Ezequiel Sebadios. Então o portal argentino chegou e falou, os caras querem lá no São Paulo. Eles querem o Ezequiel Sebadios. O Nicola ligou para a fonte dele lá e falou que não tem nada, que não tem interesse, que não conversaram sobre o Ezequiel Sebadios. É claro que o Nicola não tem como saber disso. Lá no São Paulo, se o Rui Costa não contar pro contato que o Nicola tem, ou se o Rui Costa não pedir pro Júlio Casares não contar pro Nicola, o Nicola não fica sabendo, óbvio. E aí, ajuda a transação, ajuda a negociação não vir para a mídia. Então, quando o Nicola fala não tem nada, ele não pode afirmar isso. Com certeza não. Eu não posso afirmar que vai fechar e não posso afirmar que não vai fechar. Olha o caso do Alexandro. Todo mundo dava como certo no São Paulo. Todos davam como certo. Era só o São Paulo assinar, o Alexandro disse sim, a família comprou casa em São Paulo. Lembram disso a história? Essa família já está em São Paulo. Tem até parente do Alexandro que falou comigo, falou com meu irmão. E aí nós tínhamos a informação. São Paulo assim, assado. Não vou contar muito porque deu errado, então deixa pra lá. Mas era praticamente certo que o Alexandre viria pro São Paulo. E acabou não vindo, então ninguém pode afirmar nada. Agora, o Ezequiel Sebadios, o que pega um pouco, não é a grana envolvida, o jovem. O Boca não tem grana. A moeda aqui é diferente. É igual você chegar o europeu vem buscar o jogador aqui. O cara vem aqui e coloca 10 milhões de libras no Pablo Maia, que ele vale muito mais, né? Põe 10 milhões de libras, quase 70 milhões aqui. É o que a gente passa na Argentina. A gente chega com um pouquinho lá, dá muito lá para eles. A moeda é muito desigual. Então, quando pensa nessa situação, é possível sim trazer o Ezequiel Sebadios. O que me pega cabe no São Paulo? Vamos pensar, temos o Ferreirinha, temos o Eric, temos o William Gomes. Então, o Ezequiel Sebadios não caberia. Agora, nós temos o William Gomes, temos o Eric e temos o Ferreirinha temos Eric, temos o William Gomes, temos o Henrique Carmo. O Zubeldia aparentemente não tem, aparentemente não gosta, aparentemente não vai usar, certo? E quando a gente olha para esses caras, o William Gomes já tem interesse, muitos times da Europa querendo, Henrique Carmo a mesma coisa, muito time da Europa quer Henrique Carmo, e quando eu olho também pro Eric, eu não consigo ver o Eric no São Paulo ano que vem. Para mim, o São Paulo, o Eric volta pro Ceará, o Eric vai para algum time emprestado, o São Paulo vai vender a qualquer valor para um time grego, para um time, sei lá, turco não, mas um time grego, um time japonês, um time americano. Do nada, o São Paulo vende um cara desse aí. Por quê? Porque ele não usa. Agora prefere o Wellington Rato ainda, o Lucas Moura está na ponta, não tem espaço pro Eric. Aí quando o Zubeldia olha pros pontas, podendo perder 3, e deve perder os 3, é claro que ele vai querer pedir um Ezequiel Sebadios da vida. É óbvio. Agora ele vai usar? Essa é a pergunta que fica pra gente aí. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!